Alô, irmãos, eu aqui outra vez, né? Vou continuar aqui, né, com a nossa meditação aí no dia do ajuntamento, né? Vamos ler aqui a carta Tiatira, né? A quarta carta, a igreja de Tiatira, né? Está escrito o quê? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão, reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha aí ó, a condição desse ministério, né, irmãos? O Senhor Jesus aqui elogiando ele, né? Conhece as obras dele, o amor, o serviço, a fé, né? A paciência. E que as últimas obras dele eram mais do que as primeiras. Mas no versículo 20. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Então aquele ministério estava tolerando Jezabel. Mulher que se diz profetiza, né? Ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então, na verdade, é uma mulher, né? É uma profetisa, uma mulher, certo? Tolerando, mulher ensinando na igreja, né? Digamos assim, né? Pior, né? Mulher que estava ensinando coisas contrárias, né? À palavra. Porque estava ensinando, né? Segundo a sua religião, digamos assim, né? Ou seja, aquela pessoa que vem para a igreja, deixa a religião, né? Diz que vem para a igreja, ele deixa a religião, mas a religião não deixa ele, né? Certo? Ele sai da religião, mas a religião não sai dele. É claro que isso aqui tem outros entendimentos, outras interpretações, né? Mas o que é básico aqui é isso, é o ensino de mulher, profetiza, né? O ensino de coisas contrárias às escrituras, né? E tantas outras coisas como a gente vê, né? E isto, mais uma vez eu digo, são coisas que apareceram na igreja desde o início e vêm de lá para cá, né? E isso aí está posto para a nossa exortação, né? Vigilância. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, né? Isso aí também não é só uma mulher, ela representa também, né, essa religião que se diz cristianismo, né? Certo? Toda essa religião que se diz cristianismo aí que abraçou, ao invés de combater, né, a prostituição, combater a idolatria, né, com a palavra, o que eles fizeram foi exatamente absorver, né, as doutrinas das outras religiões, né, que entraram em contato com as religiões da Índia, né, da Grécia, de todos os países, né, de Roma, entraram em contato com essas religiões e começaram a absorver, né, as visões de mundo, né, os entendimentos de mundo que eram contrários aos ensinamentos apostólicos, que é o ensinamento de Jesus Cristo. Então ele está exortando a igreja, né, todas as igrejas, especialmente a de Tiatira, né. Então, e ferirei, ó, 23, ferirei de morte seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu vá. Né? Profundezas de Satanás. Olha, profundezas de Satanás são ensinamentos, né?
Então, naquela época já tinha lá o quê? Um monte de religião, né? Certo? Um monte de deuses, um monte de teorias, de doutrinas, né? Contrárias à palavra. Então, as profundezas de Satanás são exatamente isso aí, são ensinos que parecem ser verdadeiros, parecem com a verdade, mas não são, né? Tem aparência, né, de verdade, mas não tem a essência da verdade. E isso aí foi se multiplicando, né? Isso apareceu em uma determinada época da igreja, né? Já no início já tinha isso, né? Os judeus já tinham algumas dessas teorias, né? Eles já tinham absorvido, né? Várias religiões, né? Certo? E isso aí foi aprofundando. Essas teorias elas vão se aprofundando. E ele está chamando isso aqui de profundeza de Satanás, né? Ó, todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás. São doutrinas, né? Doutrinas profundas, que vão falar, né, de coisas visíveis e invisíveis, né? E que hoje em dia nós temos aí, né? Quantas religiões tem aí no mundo hoje? Muitas, né? Só lá na Índia dizem que tem mais de 300 mil deuses, né? Certo? Cada deus tem a sua religião, cada deus tem a sua doutrina, a sua teoria, né? E prega o seu futuro, né? Tem visão de mundo. Todas as filosofias, teologias, todas as religiões, todas as teorias, elas têm tudo isso que a doutrina nos mostra. Porque eles são imitações, é o Satanás, né? Imitando a doutrina do Deus vivo, os ensinos do Deus vivo, né? E pervertendo, né? Pervertendo. Porque ele tem a visão de mundo, ele tem o futuro, né? Todas elas têm o seu futuro. Oh, o futuro vai ser assim, né? Inclusive a própria ciência humana também tem, né? Tem as suas teorias, né? Acerca dos séculos passados e futuros, né? E acerca das atividades humanas, como a igreja tem, né? Como a doutrina do Altíssimo nos mostra claramente tudo isso, né? O entendimento do que é o mundo e o entendimento do que o mundo vai ser, né? O que vai acontecer no futuro, coisa que nós sabemos, né? Segundo a doutrina dos apóstolos, nós sabemos exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer e também o que aconteceu, por esses escritos que nós estamos lendo aqui, né? Então, o que nós temos, está dizendo, o que tendes, retende-o até que eu venha, né? Perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser o vencedor. Então ele está todo o tempo aqui no final, né? Falando aquele que vencer, né? Certo? Aquele que vencer vai receber os galardões, né? Vai receber aquela promessa que ele está dando, específica, né? Cada igreja tem a sua promessa aqui, né? E concretamente ele está falando aqui também, né? Para quem? Quem vencer é quem são as virgens prudentes. Quem vai vencer são as virgens prudentes. São elas. Porque elas ouvem a palavra e executam. Estão em vigilância, né? Elas não toleram, né? Nenhuma coisa contrária às Escrituras. Não toleram, certo? Não tolerar não significa, né? Agredir as pessoas, ou por palavras, ou por atos, né? Enfim. Não significa. Não tolerar significa corrigir, né? E não absolver, né? A doutrina aprofundada. Então, o que tendes, retém até que eu venha. E aí ele vai dizer aqui no 26, ó, e ao que vencer, ó, ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, né? Reis e sacerdotes.
e seremos reis e sacerdotes. Olha aí, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, significa várias coisas, né? Nós vamos ver aqui, várias não, algumas coisas, né? Nós vamos ver o que significa isso. Vamos parar por aqui, né? Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.